Estava eu aqui devaneando num universo meditativo, criativo, e pensando a respeito de um movimento, né, a nível mundial que tem tomado grande força e grande propulsão, e massificado pessoas, que é o movimento evangélico, né? O movimento das assembleias, o movimento, né, dos portadores da Boa Nova, dos profetas, né, dessa galera aí que se auto-intitula o suprassumo religioso, né? Construidores de templos poderosos, né? Carregadores de dízimo, cobradores de devoção, né? Impositores de pagamento para alcançar graças, enfim. E aí eu pergunto, alguém já explicou para a comunidade de quem é a Bíblia que eles usam para pregar? Quem foi a instituição que originou o livro atual, revisado, traduzido, retraduzido, e que disponibilizou? Qual é a organização que disponibilizou a Bíblia que é utilizada para a pregação dos evangélicos e dos evangelhos de toda a ordem? A Bíblia é católica, né? Todas as traduções que são utilizadas pelos evangélicos são traduções feitas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Porque você não vai ver um evangélico pregando com o luteranismo. Você não vai ver um evangélico pregando com as sutras sagradas. Você não vai ver um evangélico pregando com o Alcorão. Por quê? Porque as traduções sistemáticas da Bíblia Católica Apostólica Romana deixaram uma quantidade de brechas interpretativas muito grande. Palavras que existem há 100, 150, 200 anos, por exemplo, a palavra homossexualismo, que não existe nos vocabulários há mais de 200 anos e que teoricamente apareceu em um determinado momento dentro de uma escritura sagrada, como que escrita por Deus, é uma fraude. É uma fraude literária, né? É uma fraude de tradução, é um erro de tradução. E você não vai ver movimentos religiosos utilizando escrituras que não têm essas fraudes ou essas brechas interpretativas. Mas você também não vai ver um evangélico pregando no seu púlpito, pedindo o seu dízimo, vendendo ar ungido num balão, ou a vassoura que varre o mal, ou fazendo o caldeirão para queimar, né, o cálice de fogo para queimar não sei o que, ou cobrando dízimo, ou construindo um templo e agradecendo à Igreja Católica Apostólica Romana por ter fornecido de bom grado um livro para que eles pudessem trabalhar, pois o livro que eles trabalham não é escrito por eles. É traduzido e disponibilizado a público pela Igreja Católica Apostólica Romana, que fez uma junção de livros com o passar do tempo, com o passar dos séculos, e definiu aquilo que seria de melhor proveito para manter o empoderamento da igreja e a subjugação do povo, utilizando a figura de Jesus Cristo como baluarte para o seu trabalho apostólico, por assim dizer. Você também não vai ver os evangélicos contando a quantidade de sangue que foi derramado pela Igreja Católica para manter o poder desse livro que eles utilizam ao bel prazer. Então, sabe por que esses movimentos religiosos têm tanto poder? Porque esses movimentos religiosos baseiam-se em ludibriar pessoas que não leram e que não tiveram um bom resultado nas aulas de interpretação de texto lá da nossa antiga primeira, quarta série. E aí torna-se mais grave quando você pega, por exemplo, um espírita que utiliza termos e nomenclaturas evangélicas na sua doutrinação espírita, ou umbandista, ou candomblessista, esquecendo desse viés histórico, aonde
um candomblessista ou um bandista ou um espírita pega termos evangelizadores da igreja pentecostal, por exemplo, ou da igreja evangélica, que não assume que usa o livro da igreja católica, que utilizou-se de mão de obra escrava, matando pessoas, utilizando-se de força, ludibriando pessoas, associando-se ao Estado para manter o poder, juntar mais e mais dinheiro, enquanto as pessoas ao seu redor perdiam a vida, perdiam a liberdade, perdiam a oportunidade de terem simplesmente a vida que nasceram para ter. Fica desconexo quando a gente faz uma linha histórica tentando buscar uma fundamentação de um espírita, um bandista que usa termos, nomenclaturas evangelizadoras que são utilizadas pelos evangélicos, que utilizam um livro católico, que utilizaram de mão de obra escrava e ludibriaram o direito de livre-arbítrio das pessoas para manterem poder. Algumas coisas precisam ser ditas, outras precisam ser esquecidas. Então, quando a gente vê um pastor dizendo tal versículo em tal lugar, a gente tem que perguntar para ele qual padre ele ensinou isso, porque a Bíblia é da Igreja Católica. Quando você vê um espírita defendendo terminologias que estão na Bíblia, em vez de utilizarem-se da obra do Cristo para ter exemplo, a gente tem que pegar esse espírita e dizer assim: moço, o livre-arbítrio foi respeitado para ser mantida essa escritura que o senhor está me dizendo agora? Porque os espíritas deveriam primar pelo livre-arbítrio das pessoas, pela compaixão. Isso não tem ficado certo. Isto não tem estado correto. Porque as pessoas aceitam o cabresto, aceitam o jugo, aceitam o curral, pelo simples fato que foram ensinadas a não aceitar a literatura, visto que isso deveria, por assim dizer, ser coisa de viado.